meus queridos, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 6 do podcast. E eu fiquei refletindo muito sobre qual conteúdo e qual mensagem de fato passar por nesse episódio. Eu acredito que todo empreendedor, ou melhor, todo ser humano, ele vai passar por momentos de turbulência, momentos de crises, momentos onde ele precisa enraizar a sua fé muito forte, né? Talvez você, empreendedor, você que está aí no mercado, está passando por isso agora, momentos de conflitos aí. E eu achei importante trazer essa mensagem hoje para te ensinar, né? O tema desse podcast hoje é fé em meio à crise. Né? A gente tá vivendo, né? Eu quero trazer essa reflexão para você que está vivendo de fato um momento chave da história. Nós estamos realmente num momento kairos de um forte movimento de avivamento que está acontecendo. A gente está vendo aí a internet sendo usada para potencializar a nossa mensagem, potencializar todo o alcance do digital. Então, esse tanto de informações que a gente recebe de diversas formas, diversas frentes, né? Antigamente a gente só conversava com o amiguinho da escola, o amiguinho do bairro, e agora quantas informações que nós recebemos. E aí, essas informações muitas vezes também, e essa busca de crescimento que nós estamos passando agora, faz com que a gente entre também nessa vida de mais preocupação, de importar-se com mais coisas também, né? Então é importante que a gente comece ainda mais também a aumentar a nossa régua do feto sobrenatural junto, para que a gente seja a resposta desse mundo. Né? Eu gosto muito de lembrar da armadura, né, que nós vemos ali em Efésios, e um dos elementos da armadura é o escudo, né? E já parou para pensar por que o escudo é o escudo da fé? Já parou para pensar nisso, né? Por que Deus mandaria a gente uma guerra sem as armas dessa guerra? E uma dessas armas, de fato, é a fé, que é nosso escudo. É o escudo da fé que nos protege. É ele que nos cela sobre qualquer dardo do maligno. Então o maligno, às vezes a gente precisa lembrar que o maligno está aí sim, né? Ele joga esses dardos em nós. O mundo está aí para isso. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então esses dardos que estão vindo em nossas vidas, eles param cada vez mais quando a nossa fé está fortalecida. Então, uma vez que a nossa fé está selada, uma vez que a nossa certeza, lembre-se, a fé é a certeza das coisas. Então, uma vez que a fé, essa certeza, esse fundamento, né, que é a fé, está bem estabelecido em nossas vidas, a gente fica protegido contra esses dardos que vêm da vida. Então, é importante a gente separar um pouco isso, porque muitas das circunstâncias em nossas voltas nada mais é do que tentativas também do maligno desviar o nosso foco. Então eu quero separar essas questões justamente porque eu acredito que a gente precisa viver na Terra conforme o céu. A gente já está agora hoje na nova aliança, um tempo onde Jesus já pagou o alto preço na cruz, levou sobre si toda a enfermidade, toda a maldade, toda a maldição, tudo ali na cruz em nosso lugar. E uma vez que a gente está vivendo uma vida de plenitude na Terra, é importante que a gente separe, né, esses momentos de crise. Jesus sofreu diversas crises, Jesus viveu momentos de dificuldades também ali. Só que, de certa forma, também essas dificuldades eram muito bem controladas por objetivos específicos, né? O diabo até tentou jogar ali nele preocupações, problemas, oportunidades também, até no momento que Jesus estava ali em jejum, e o diabo tentou o tempo inteiro usar outras pessoas para tirar Jesus do foco principal, que era morrer na cruz ali. Mas você percebe o quanto que Jesus foi gerenciando a sua crise, tendo essa fé em Deus, tendo fé no chamado, confiando naquilo que ele estava fazendo aqui na Terra. Então é importante separar isso, porque claro que a crise é uma questão muito de perspectiva nossa aqui na Terra, né? Então a crise para um, o momento de dificuldade para um, necessariamente vai ser a mesma para outra pessoa.
Então eu estou separando essas questões porque a morte, por exemplo, você perdeu alguém, um ente querido, essa morte de alguém, ela é um momento de luto. É diferente de uma crise por um momento de fé, né? A morte de alguém, ela talvez, se for entrar em fé, seria muito mais pela ressurreição em si, de você usar a sua fé para isso. Mas a fé é um luto, e o luto, ele é aceitável você ficar triste, você ficar sentindo esse período de luto. A Bíblia até fala nisso, né? Em momento de luto, vai de fato chorar com que estão chorando, né? Então, eu estou só trazendo essa introdução para você separar esses momentos de crise. Então, no seu negócio, no dia a dia também, você vai ter momentos onde a sua fé vai ser provada, onde você vai ter certeza, a desconfiança ali de colocar em prova se de fato você está no lugar certo, de que você está fazendo aquilo que precisava ser feito, de que você, que essa palavra que Deus te deu de fato está ou não sendo exercida, colocando em xeque ali, né? Eu estava lendo, inclusive, essa semana sobre Abraão, e foi interessante que, desde quando ele recebeu a promessa, a palavra de Abraão, a promessa da descendência, perdão, ele passou por diversas fases da vida dele, demorou muitos anos para conseguir essa promessa, né? Então ali, você percebe os testes que Abraão foi percorrendo para ter um momento de fé. Ele estava tão já selado a sua fé, por isso que ele é Abraão, pai da fé, não porque na caminhada ele sempre foi imbatível na fé, mas porque ele foi crescendo nessa confiança em Deus, que isso foi de fato mostrado para nós quando ele vai ali no momento onde Deus fala: eu quero que você me entregue o seu filho como holocausto, eu quero que você me entregue seu filho, você mate o seu filho ali. E Abraão fala: tá bom, eu confio em você. Ali nesse momento, que é interessante, ele estava disposto a matar Isaac, porque ele sabia que Isaac era um filho da promessa, um filho de Deus. E se Deus, que o próprio Deus deu essa promessa para ele, Deus seria capaz de restaurar tudo. Seja dando um novo filho, seja ressuscitando o seu filho ali, seja de fato talvez só concluindo. Não, Deus sabe do melhor. Se Deus me mandou entregar o meu filho, eu vou entregar, porque eu sei que eu posso confiar em Deus. Deus sabe o melhor. Eu não estou vendo com meus olhos naturais muitas vezes, mas eu sei que Deus tem a resposta, e Deus está sabendo de tudo. Então eu não preciso duvidar dele. Então é importante você entender isso, porque esse processo de fé em meio à crise passa por lembrarmos da obra da cruz. Nós não precisamos de nada mais além daquilo que Deus já foi nos dado. Todo o processo de plenitude, a vida abundante, a vida plena, a vida próspera, ela passa justamente na obra consumada da cruz. Essa herança que nós temos, como diz em Romanos 8,17, que nós podemos de fato confiar que a cruz é suficiente. Então, como eu disse de Abraão, até de Jesus também, nós crescemos em fé. O processo de enfrentar a fé em minha crise é de fato em crescer em fé. Já parou para pensar como que funciona os momentos de crise com a fé? Eu gosto de dar esse exemplo com a montanha-russa. Quando você está na fila da montanha-russa, tanto que é legal esse processo. Você chega ali na fila da montanha-russa, você fala: poxa, que montanha-russa legal, eu quero ir nela, e você entra na fila. Só que quanto mais perto chega da montanha-russa, de você de fato ser a sua vez, mais vem aquele friozinho na barriga. Eu sou assim, eu acho que você também. Vai chegando perto, vai dando aquela mais friozinho. Quando você senta no brinquedo, você fala: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Jesus amado, o que eu estou fazendo nesse brinquedo? E aí o brinquedo começa a ir, a montanha-russa, ela vai subindo. Você fala: eu quero voltar. Se pudesse, você levantava a mão, pedia para o moço parar aquele brinquedo, para você descer, que você fala: o que eu estou fazendo aqui nesse lugar, gente? Por que eu vim fazer aqui? Né? E aí quando ele sobe a montanha-russa e desce, você só tem tempo de gritar, falar: e você grita, você esperneia: o que eu estou fazendo aqui? E vai. E quando chega no final de tudo, que encerra o brinquedo,
você olha para trás, tem aquela sensação de, poxa, já acabou? E você fica com vontade de novo, porque essa etapa já passou. Né? Então, a gente está sendo guiado pelo esse carrinho. E esse carrinho é o carrinho da fé, através dos trilhos da nova aliança. Então, esses trilhos que a gente percorre é a nova aliança. A gente está agindo em fé dentro da nova aliança. E quando acaba, a gente passa por essa etapa, a gente olha para trás e a gente começa até a rir. Fala, poxa, eu passei por essa etapa. Agora, essa etapa não me pega mais. Eu posso ir nessa montanha-russa de novo, que esse friozinho na barriga vai ser diferente já. A forma que eu vou encarar essa montanha-russa vai ser diferente. E assim é a nossa caminhada com fé. A cada passo, a cada etapa que a gente dá, a gente vai passando por níveis a mais de fé e vai crescendo. Então a gente não tem que, nessa caminhada de fé, se comparar com ninguém, achar que a gente está ruim, está péssimo por ouvir essas histórias de homens da fé, de pessoas que andam em fé. Você vai ouvir minhas histórias pessoais. Eu não quero que você escute essas histórias como eu sendo alguém que aquela separação, né, dos homens celestiais dos carnais. Não. Nós estamos passando por etapas de crescimento da fé. Então você precisa ter só essa noção de que são etapas para que você continue crescendo nessas etapas e não fique estagnado, achando que é um problema pessoal seu, um problema de pessoal, é só comigo que acontece, né? Mas com ninguém. Só que o que eu quero te levar agora a entender? Que em meio ao caos, o invisível acontece. Talvez você possa estar olhando para o seu lado e não vendo nada acontecer. Você fica olhando para a crise, focando na crise, no problema. Você fica olhando esse caos em sua volta. Mas vamos lembrar um pouquinho de Gênesis também, Gênesis 1. Olha só o que a Bíblia diz. Em meio ao caos, o invisível se tornou visível. Né? Em Hebreus nós vemos essa explicação. Olha Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então nesse momento de crise nós precisamos estar lembrando desse escudo da fé. Lembra de novo do escudo da fé da guerra? Então em meio à crise nós estamos usando a palavra para de fato trazer realidade, o invisível, para se tornar visível. Então nós estamos sempre trazendo a realidade da obra consumada da cruz, a realidade dos trilhos da nova aliança em meio ao nosso carrinho da montanha-russa. Poxa, eu vou declarar aqui a circunstância, eu já estou sabendo de que foi chamado, eu estou sabendo o que eu estou fazendo aqui, eu vou agir aqui, declarar de fato nessa circunstância. Olha só em Mateus 8:26, quando eles estão ali no barco, e Jesus vira para eles fala, ó homens de pequena fé. Quer dizer que eles não tinham fé? Não, que eles tinham fé, mas era pequena. Era pequeno no sentido de crescimento também, se você ver no original. Então esse crescimento quer dizer que, olha, fulanos, basta você falar para os discípulos, basta você falar com esses ventos que eles vão parar. Então, muitas das crises que a gente passa, a gente vai simplesmente falar, declarar e a crise acaba na hora. Muitos desses ventos, eles vão encerrar no momento que você declara, vento, pare agora. Porque você já sabe desse poder que você tem. Mas uma vez que você fala, vento para, e ele vento não para, amanhã você fala, no vento para, você já foi encerrado. Você precisa parar, eu já estou vendo você parado. Eu estou vendo essa árvore já sem esse vento. Eu vejo essa árvore parada. Então está todo dia você declarando. Então não é que você está num espírito de negação, falando que não acontece nada em minha volta. Mas é porque você está tão certo daquilo que você sabe que Deus que você serve. Você está tão certo como Abraão, que viu ali, que sabia que poderia matar o seu filho, que você está declarando. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Eu posso não estar vendo, pode estar movimentando a árvore da minha frente, mas eu vou declarar cada dia mais e trazer o invisível se tornando visível. Então, para isso, para agir em meio à crise, expressar essa fé em meio à crise, nós vamos, em primeiro lugar, nos mover. Não importa o ponto
da vida cristã que você está. Se você é recém-convertido, se você está iniciando o seu negócio agora, se você está no meio do seu empreendimento, se você está no final, não sei quantos anos que você empreende, não importa, você precisa se mover agora. É como você, mulher aí, você que é marido aí, que você sabe olhando a sua mulher, que vai para uma festa, um casamento, e ela vai arrumando dentro do carro. Então, enquanto o carro está em movimento, você está arrumando, se ajustando. Então, enquanto você está empreendendo, você está se movimentando em fé, arrumando em fé. Então, esse é o ponto legal da diversão que nós temos aí, da plenitude. Porque nós estamos, ao mesmo tempo, vivendo a vida plena e agindo fé, expressando a fé o tempo inteiro. Então, em segundo lugar, assim como nós vemos também em Mateus 8, Pedro reparou o vento ao andar sobre as águas. Ele começou a acreditar muito mais naquilo que estava vendo do que no sobrenatural. Deixou de focar em Jesus, que estava logo em sua frente, para deixar o medo entrar em seu coração. Então, por isso que eu não gosto de, até quando eu falo de dívidas, eu não gosto de fazer você sair das dívidas. Eu quero fazer você alcançar seus objetivos. Porque quando você foca em sair da dívida, você está focando no problema mais uma vez. Quando você está focando no objetivo, você está focando em sair dele. No próximo passo, no próximo alvo. Então as dívidas é só um passo para chegar naquele último ponto. Da mesma forma na sua crise. Não foque, eu preciso sair da depressão, sair desse problema. Eu mesmo já estive com burnout, com um problema sério disso. Então, em vez de eu focar em sair do burnout, eu falei, deixa eu ver quantas pessoas ainda eu vou alcançar. Então, para alcançar essas pessoas, eu saio desse problema. Para empreender, para transformar as pessoas através dos meus empreendimentos, da minha ONG, de tudo que eu faço, eu tenho que passar por essa etapa. Então, eu vou agir em fé e vou declarar, isso aqui não pertence a mim. Isso aqui não pertence à minha vida. Então eu vou louvar a Senhor e agradecer, porque eu agradeço a Ele, porque Ele porque eu estou dentro da nova aliança, por tudo aquilo que já aconteceu. E eu começo a fazer isso e ir passando por essas etapas de fé. Então até meu momento aqui de burnout ali que eu tive, eu passei praticamente 6 meses em crise. Em 6 meses, adaptando e crescendo em fé. Então você me via, as pessoas me viam, eles sabiam que tinha alguma coisa acontecendo, mas eles me viam em fé, em alegria, em plenitude, em paz. Então eu estava dormindo tranquilo, eu estava vivendo de forma tranquila. Por quê? Porque eu estava me posicionando pelo escudo da fé. Então quando a gente foca em nossos sentimentos, a gente acaba gerando insegurança em andar em fé. E sabe por que nós deparamos com tanta insegurança? A verdade nua e crua. Pois nós comparamos os nossos sentimentos mais íntimos com aquilo que presumimos que as demais pessoas estão mostrando claramente. Então a gente declara, a gente quer comparar os nossos sentimentos, essa dor que você está sentindo, essa crise que você está sentindo, com o que você está olhando de forma externa da outra pessoa em seu lado. Você está se comparando com aquele outro pastor, com aquele homem de fé, com aquela referência que você tem. Então você está olhando ele na internet, você está olhando o outro empreendedor de palco, o outro empreendedor que você é amigo, e você está comparando a sua dor, a sua crise íntima com a forma que ele está se expressando externamente. Mas todos nós somos carne e osso. Todos passamos por diversos desafios ao longo da caminhada. Mas o que é importante para você entender é que você não pare com aquilo que você precisa fazer. A gente não pode parar de nos mover no sobrenatural. Como eu falei no início, é o tempo kairos, é um tempo oportuno para a gente mover nesse sobrenatural, para a gente mover em fé. Então temos que ser capaz de gerar crises através da fé. Então eu oro para que, através desse podcast, entendendo um pouco mais, que você possa crescer nesse relacionamento íntimo com Deus de confiança. Senhor, eu quero
de cada vez mais desenvolver essa confiança em Ti, desenvolver esse relacionamento com o Senhor. Eu quero crescer em intimidade para fazer com que essas crises sejam só crises, só momentos de passagem na minha vida. Eu oro para que também você permaneça nos seus momentos de oração. O Espírito Santo te lembre de manter o foco nele, manter o foco de quem que Ele é, a sua bondade expressa em nossas vidas, de tudo aquilo que Ele já pagou na cruz, a obra consumada, para que você gerencie a crise nos momentos de empreendedorismo e possa, no final de tudo, rir assim como você vai rir dessa montanha-russa. Você vai rir no final disso tudo e falar, nossa, já passou? Olha só quanto que foi simples, quanto que foi tranquilo. Espero que esse podcast possa ter falado com você. Nos vemos nos próximos episódios.